e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Bom, para começar a nossa exploração de hoje, vamos pensar um pouco nas figuras divinas. Aham, é um bom ponto de partida. Falar de um pai criador ou de um filho encarnado é um processo cognitivo até que bem fácil para nós, né? O nosso cérebro rapidamente projeta imagens imediatas. Com certeza. Figuras de autoridade, herança, tudo muito palpável. Exato, figuras de carne e osso mesmo. São categorias perfeitamente organizadas na nossa cabeça. Mas aí eu fico me perguntando uma coisa. O quê? E quando a figura central de uma religião atua inteiramente nas sombras? E quando essa força não tem um rosto, não tem uma biografia delineada, sabe? Ah, sim. O texto de hoje mostra que ela é descrita só por metáforas elusivas, tipo vento, sopro ou fogo. E a nossa missão de hoje é decifrar exatamente essa anomalia lógica. Olha, é um paradoxo fascinante, viu? Porque a gente está lidando com um problema fundamental de linguagem mesmo. A tradição teológica sempre esbarrou nessa dificuldade. E como eles resolvem isso? Bom, o Espírito revela o Pai, revela o Filho, faz o plano histórico acontecer, mas permanece em absoluto silêncio sobre si mesmo. Ele ilumina o palco, mas nunca... Nunca se coloca sobre os holofotes. Exatamente isso. Nunca sob os holofotes. Certo, vamos desempacotar isso então. A nossa missão aqui é decifrar a pneumatologia, que, deixando os jargões na porta, é o estudo sistemático do Espírito Santo. Isso. E logo de cara eu fico imaginando como é que a teologia lida com algo tão escorregadio, sabe? Porque, tipo, lá no século IV, Gregório de Nazianzo parecia ter um certo desespero intelectual com isso. Ah, sem dúvida. O documento traz isso de forma muito clara. Sim. Ele joga uma enxurrada de imagens, chama de dedo de Deus, diz que atua como fogo, lista dezenas de atributos. Dá a impressão de que nenhuma palavra humana dá conta do recado. O próprio Gregório relata que sentia arrepios ao contemplar a quantidade de nomes e metáforas. Porque, no fim das contas, todas elas falhavam em definir a totalidade. Nossa, arrepios! É muito forte isso. Pois é. Então, para entender essa força, a teologia clássica estrutura a observação em dois grandes movimentos. Porque, pensa bem, não dá para olhar diretamente para o vento, certo? Verdade, a gente só vê as folhas se mexendo. Exato. Você olha para os efeitos dele. Então, primeiro, a análise se volta para dentro, para o mistério insolúvel da própria estrutura divina, e depois analisa-se a ação exterior, no mundo. Tá, então para entender como esse motor invisível afeta o nosso universo, primeiro a gente precisa abrir o capô e ver como ele opera na sua própria essência. Perfeito. É o que o texto chama de trindade imanente. Trindade imanente. Só que confesso que esse termo soa muito frio para mim. O que isso significa na prática para quem está nos acompanhando agora? Bom, trindade imanente é simplesmente a vida íntima de Deus. A estrutura interna mesmo, antes de existir qualquer universo criado. E a grande quebra de paradigma aqui é perceber que Deus não é um ser solitário, sabe? Isolado num vazio. A estrutura fundamental é uma comunidade. Uma dinâmica relacional, então? Puramente relacional. E olha, aqui entra um termo grego que me empolga muito. A teologia cunhou a palavra pericorese para explicar isso. Pericorese. Uau, é uma palavra que carrega um peso enorme. Mas o que ela tenta mapear, estruturalmente falando? A tradução latina circumincessio nos dá uma pista visual muito boa. Significa interpenetração recíproca. Interpenetração recíproca. Como assim? Imagina não como entidades estáticas, tipo estátuas lado a lado, mas como um movimento contínuo de doação. É um constante sair de si para entrar em comunhão. Entendi. É uma existência sem ego. O pai se doa ao filho, que se doa de volta. Um fluxo contínuo. Sabe, eu estava pensando muito sobre esse movimento de sair de si. Tentar visualizar isso desafia a nossa física do dia a dia. Totalmente. Mas me veio uma analogia que talvez ajude. E se a gente imaginasse essa trindade não como figuras humanas, mas como um sistema solar? Gostei. Como funcionaria? O pai seria o centro gravitacional absoluto, a origem de tudo. O filho seria o planeta formado, a realidade concreta. E o espírito? Bom, o espírito não seria outro astro orbitando. Não. Não. Ele seria a própria força da gravidade em si. Invisível, sem massa tangível, mas sendo a comunhão profunda que mantém tudo unido e girando. Olha, essa analogia é espetacular.
porque você capturou exatamente a natureza puramente relacional da coisa. Ele não é um objeto ao lado dos outros. Pois é o vínculo, né? Exato. E o próprio Gregório de Nazianzo, lá no texto, usa uma metáfora de água bem parecida para coroar esse raciocínio. Ele diz assim, o Pai é a fonte, o Filho é o rio e o Espírito é a corrente do rio. A corrente do rio, nossa, muito bom. É um movimento, um impulso. Ele está na fonte e está no rio. O texto deixa claro que o Espírito é exatamente quem estabelece esse nós. Ele procede de ambos como um puro vínculo de amor. Certo. Mas aí a gente chega num ponto de transição bem importante da nossa exploração. Qual? Se o espírito é essa corrente fluindo lá dentro, o que acontece quando esse rio transborda de vez para o nosso universo? E passamos para a trindade econômica, a atuação na história da salvação. E aqui eu preciso trazer um questionamento crítico. Nós fomos muito condicionados a pensar no Pai como o único criador solitário de tudo. É a visão mais comum, com certeza. Sim, mas o texto de hoje desafia isso completamente. Como é que o Espírito entra nessa equação de criar galáxias e o cosmos inteiro? A teologia desconstrói essa ideia burocrática da criação. O amor transbordou. E o Espírito não ficou na arquibancada assistindo, sabe? O texto cita Santo Irineu dizendo que o Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai Criador. Mãos operando juntas. E isso deixa a criação muito mais tátil. Sim, e São Basílio detalha ainda mais. Ele diz, o Senhor ordena, a palavra cria, o sopro confirma. Sem o sopro, que é o Espírito, seria só matéria inerte. Uau! É a força que anima tudo, então. Exatamente. Anima, santifica e dá vida ao universo físico inteiro. Tá, mas esse sopro cósmico não fica só nas galáxias? O texto avança cronologicamente e foca muito na figura de Jesus, né? Muito. A relação é de interdependência fundamental. O Espírito acompanha Jesus durante todos os seus dias mortais. Impulsiona, sustenta. Até chegar na ressurreição, que é onde tem uma passagem de bastão, eu diria. Exato. O texto destaca que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. É incrível pensar nisso. O Verbo assumiu a carne, como diz Atanásio lá na fonte, para que o ser humano pudesse se tornar portador do Espírito. Perfeito. Toda a missão é transferida. E com Pentecostes, a missão cai no colo dos humanos. Mas, peraí, eu vejo um abismo lógico aqui. Onde? Até agora a gente estava falando de vento, sopro, força invisível. Como uma força invisível consegue fundar e estruturar algo tão concreto e burocrático quanto a igreja? Uma instituição é cheia de falhas e pessoas de carne e osso. Como a água constrói um edifício de pedra? O Espírito não abandona a estrutura. Ele atua como um arquiteto de dentro para fora. E o texto disseca isso através de 4 notas, ou características, da Igreja. Una, santa, católica e apostólica, certo? Essas mesmas. Mas não como conceitos estáticos, e sim como ações constantes dele. Olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Começando pela primeira, ser una. O Espírito une uma diversidade enorme de culturas, mas não busca a uniformização, né? Exatamente. A unidade vem de dentro. É uma ressonância. A uniformização seria forçada de fora para dentro. Ele mantém a particularidade de cada um. Incrível. Mas e a segunda nota, ser santa? Porque, sinceramente, a gente olha para a história das instituições humanas e vê muita falha. Como santificar isso? O argumento teológico não nega a falha humana. O texto fala de uma dupla frente de atuação do Espírito para santificar essa estrutura falha. Dupla frente. Quais são? Primeiro, a frente missionária, empurrando a comunidade para o mundo. E segundo, a vida interna, através da palavra e dos sacramentos. Ele é o purificador constante. Ah, entendi. Como um antisséptico diário. Isso. Porque a instituição humana naturalmente penderia para a corrupção. O que nos leva para a terceira nota, ser católica. Que no sentido original da fonte significa? Universalidade no sentido mais profundo. O texto cita Máximo, o confessor, sobre isso. E o que ele diz? Ele diz que a humanidade é brutalmente dividida por raça, nação, classe social. O Espírito recria as pessoas fundindo essas divisões profundas sem apagar as origens. É uma tentativa de integração social fantástica.
Mas eu lembro de um dilema clássico que o autor Lambiase traz no documento sobre essa tensão humana. Ah, o diagnóstico do Lambiase é perfeito. Ele fala que, sem o espírito, as comunidades caem em extremos puramente egoístas. Exato. O que é fascinante aqui é como o espírito age como antídoto contra dois abismos mortais para qualquer comunidade. Quais são os dois abismos, para deixar bem claro? O primeiro é o individualismo extremo. É a anarquia, onde cada um quer ser o todo e a comunidade se dispersa em poeira. Ninguém cede nada. E o segundo abismo? O centralismo extremo, onde um só quer ser tudo. Isso gera uma uniformidade monótona e sufocante, uma camisa de força. Nossa! Então o espírito garante a unidade na pluralidade, equilibrando essa corda bamba. Perfeito. O que nos traz para a última nota, ser apostólica, que tem a ver com a fidelidade às origens, certo? Mas sem virar um fóssil. Isso mesmo. A renovação constante. O documento tem um alerta fortíssimo aqui. A lei e a lei matam. Nossa, dizer que a lei mata dentro de uma instituição tradicional é quase subversivo. Mas é o papel do espírito. Ele não é um guarda de museu. Ele faz a palavra manter seu frescor operante no agora. Ele quebra o rigorismo. Então, o que tudo isso significa para nós no fim das contas? É uma jornada e tanto, né? Sim. Partimos de um mistério insondável lá dentro da Trindade, vimos esse amor explodir na criação do cosmos. Aham. E finalmente entendemos como essa força sustenta uma comunidade global, equilibrando unidade e diversidade, tradição e frescor. É uma dinâmica muito elegante. Muito! E para quem nos ouve, independentemente das crenças pessoais, pensar uma força invisível capaz de unir pessoas profundamente diferentes sem esmagar suas individualidades. É formidável. Sem dúvida alguma. E olha, eu deixaria uma provocação final com base nessa última constatação do texto. Mana. Nós vimos que o Espírito impede que os ensinamentos se tornem leis obsoletas que matam. A essência dele é o frescor, é ir além da letra rígida. Sim. Então a reflexão que fica no ar é como é que as instituições tradicionais lidam com o fato de que a força que dizem seguir está, por definição, sempre tentando quebrar suas regras e costumes mais inflexíveis? Uau! É um paradoxo e tanto para digerir. Um baita pensamento para cada um investigar por conta própria. É para deixar a cabeça fritando mesmo. Com certeza. Bom, agradecemos muito a companhia de quem esteve conosco hoje. Esperamos que essa exploração continue rendendo reflexões. Até a nossa próxima descoberta. Até mais, pessoal!